Fala galera, bem-vindos a Rato Bêbado, aqui é o Sr. N, e no episódio de hoje eu quero iniciar com um aviso. Eu queria dizer que agora nós estamos disponíveis nas plataformas mais conhecidas de podcast, ou de música, ou tanto faz, mas no nosso caso é podcast. Nós estamos disponíveis no Anchor, no Spotify, na Radio Republic, na Google Podcast e no Breaker. Provavelmente a gente vai expandir posteriormente, mas no momento nós estamos disponíveis nessa plataforma. E para quem está escutando a gente nessas plataformas que eu acabei de citar, o nosso conteúdo é originalmente produzido para o YouTube. Então se você quiser ir lá se inscrever no canal, ou se você quiser seguir a gente nessas plataformas de música e de podcast, fiquem à vontade. Bom, eu quero conversar com vocês a respeito de uma música que eu tava escutando essa semana. Depois do expediente aí, eu saí pra ir pra casa, tal, e eu coloquei uma playlist pra tocar. Nessa playlist apareceu uma música do Tim Maia. Essa música chama Azul da Cor do Mar. E essa música, pra quem já ouviu, pra quem já conhece, é muito agradável. Tipo, a letra dela é muito boa e tudo mais. Eu comecei a olhar a música, a letra da música e prestar mais atenção. Bom, tipo, antes de fazer de estar gravando agora, eu tentei várias vezes fazer um roteiro, mas eu não consigo seguir roteiro. Então eu vou meio que improvisar aqui. As coisas que eu comecei a pensar, as coisas que eu comecei a viajar sobre, sabe? Porque quando você escuta uma música, querendo ou não, você viaja. Você meio que vai acessando várias memórias da sua vida a respeito do que a letra tá falando. E a letra do Tim Maia nessa música é bem interessante porque ela fez acessar momentos de sofrimento. A parte da música que me chamou bastante atenção, eu vou estar colocando agora para vocês ouvirem. Eu vou colocar aí o trecho que me chamou bastante atenção da música. Vou colocar agora. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Bom, depois que eu escutei essa parte da música, eu fiquei bastante intrigado sobre a história dessa música. Essa música tem uma profundidade, apesar de não parecer, apesar de ter uma letra bem simples e bem agradável, ela tem uma profundidade muito grande. Então eu comecei a pesquisar em qual contexto que o Tim Maia escreveu essa música. E eu descobri que foi numa época que ele tava hospedado na casa de um amigo e ele viu um pôster na parede de uma praia. E ele tava sozinho na casa porque os amigos dele, tipo, o pessoal que tava com ele foi convidado pra uma festa e ele não tinha sido convidado, então ele ficou lá sozinho e tal. Ele viu esse pôster e começou a pensar numa letra. Desse pensamento, dessa reflexão que ele teve, dessa composição a respeito desse pôster que tinha na parede da casa desse amigo dele, ele criou a música Azul da Cor do Mar. É bem interessante porque escutando essa música, a letra dela é muito profunda. Se vocês pararem pra escutar essas músicas de hoje em dia, por exemplo, vocês nunca vão achar uma letra tão simples e tão profunda ao mesmo tempo do que essa, tá ligado? As músicas de antigamente, elas têm mais conteúdo, elas têm eles te fazem refletir e voltar à sua memória a momentos que justamente eles querem passar pro ouvinte. Então, quando ele fala que, tipo, na vida a gente tem que entender que alguns nascem pra sofrer enquanto outras pessoas estão rindo, isso me fez viajar bastante na música. Por exemplo, eu comecei a pensar principalmente nos filósofos considerados pessimistas, nos filósofos negativistas. Nem sei se essa palavra existe, mas eu comecei a pensar nesse tipo de filósofo. Acho que os principais desses filósofos são o Schopenhauer e Nietzsche. Então eu comecei a pensar bastante a respeito do sofrimento. Caso vocês não saibam, o conceito de felicidade, sofrimento, de amizade, de suicídio, de vários conceitos são abordados por filósofos das mais variadas épocas. Então Nietzsche e Schopenhauer, eles abordaram muito essa questão do sofrimento. E é interessante notar que os dois tratam o sofrimento como algo inevitável na vida. E eu comecei a pensar nisso. Poxa,
alguns nascem pra sofrer enquanto tem outros rindo. Por quê? Eu comecei a pensar nisso, né? É uma coisa muito idiota pra pensar enquanto escuta a música. Nem pra aproveitar a música, né? Coisa mais idiota, mas ok. Mas eu aproveitei bastante a música. Foi bem reflexivo e foi bem reflexivo e um momento de introspectivo, sabe? Porque quando eu caminho na rua voltando pra casa, é meu momento de ter aquele momento introspectivo, de você pensar nas coisas e tudo mais. Mas assim, eu comecei a pensar nesses dois filósofos. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, e inclusive Nietzsche, ele bebeu muito da fonte do conhecimento de Schopenhauer, eles abordam a questão do sofrimento. E é bem interessante o modo que ambos abordam o sofrimento. É que quando nós estamos em uma situação difícil e complicada, a gente costuma achar que somos os únicos que caíram em desgraça, tá ligado? A gente costuma pensar que só a gente sofre. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, eles falam que o sofrimento é algo que é geral, sabe? E é bem interessante pensar nisso porque, por exemplo, na própria Bíblia, que é o livro de regra e prática de muita gente, na verdade é uma das maiores religiões do mundo, o próprio Jesus fala que, tipo, no mundo a gente vai ter aflição, tá ligado? Todo mundo sofre. Se você pensar na pessoa mais rica, com melhores condições de vida no mundo, deixa eu beber aqui rapidinho, que eu... Voltando aqui, né? Quando você pensa na pessoa mais rica, na pessoa que tem melhores condições de vida, acredite ou não, essa pessoa sofre também. Pode não sofrer na mesma medida que você, mas ela sofre. A condição de sofrimento é inerente à natureza humana. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, eles tiveram uma vida totalmente merda. Tipo, se você for ver a biografia deles, é uma história de vida totalmente triste. E, por exemplo, Schopenhauer, ele começa a discorrer a respeito do sofrimento, ele introduz a questão do sofrimento através da concepção de vontade. Ele fala que a vontade, que é aquela força cega e irracional, ela move o pêndulo entre o sofrimento e o tédio. O que seria isso? Para Schopenhauer, a vida é um pêndulo que vai entre o sofrimento e o tédio. E uma das interpretações que as pessoas, os filósofos, os estudantes e tudo mais têm dessa fala dele é que o ser humano ele nunca vai estar satisfeito na condição que ele se encontra. Então é aquilo que eu disse, você pode pegar a pessoa mais rica e com mais boas condições do mundo que ela vai estar sofrendo. E por que isso? Por que Schopenhauer acha isso? Porque o ser humano, quando encontra o equilíbrio, ele se encontra no tédio. Ou seja, o pêndulo, caso vocês não saibam, o pêndulo é aquela parte do relógio que fica movendo de um lado para o outro, daqueles relógios bem antigos, bem clássicos. Ele fala que quando a pessoa encontra o equilíbrio, o pêndulo tende a ir para o tédio, porque a pessoa vê aquele equilíbrio e vê que nada acontece, e vendo que nada acontece, ele tenta melhorar as coisas, ele tenta encontrar novas experiências, novos modelos, novos modos de vida, tá ligado? E nesse processo de encontrar novas experiências e tudo mais, ele vai encontrar novas decepções, novos dissabores, novos desgostos e novas tristezas. Então, para Schopenhauer, a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. E a vontade é que vai determinar o movimento desse pêndulo. E, por exemplo, na visão de Schopenhauer, a vontade, ela é meio que racional. Você se encontra naquele estado de tédio, você, querendo ou não, você vai se sentir no tédio, tá ligado? Tipo, parado. Quando você se encontra num estado de equilíbrio, você vai se sentir no tédio e vai procurar novas experiências, e nessa procura você vai sofrer. E Nietzsche, o Nietzsche, ele já, querendo ou não, ele teve muitas das experiências de vida merdas também, a vida dele foi uma merda. Ele também pegou muitas das concepções de sofrimento de Schopenhauer, tem uma visão muito semelhante. Só que a diferença entre Nietzsche e Schopenhauer é que, ao invés de existir uma vontade irracional e cega, para Nietzsche, essa vontade, ela é mais... Ele chama essa vontade de poder. Por exemplo, enquanto Schopenhauer, a vontade consome tudo à sua frente, sem que, tipo, nada satisfaça, nada deixa aquela situação plena em equilíbrio. Por exemplo, a pessoa nunca vai se sentir plena no equilíbrio, sabe? Para Nietzsche, diferentemente de Schopenhauer, no caso, as realizações, as ambições, os esforços e, tipo, a vontade mesmo, ela é a principal força motriz, ela é a principal força que move o homem a lutar e a batalhar na vida. Então, assim, é bem interessante a concepção de ambos a respeito do sofrimento, porque enquanto um vê um sofrimento enquanto um vê a vida como um pêndulo entre o sofrimento e o tédio, Nietzsche ele vê esse sofrimento como uma das forças motrizes para alcançar o sucesso. Obviamente, o que eu tô falando aqui é muito mais profundo e mais complexo. Existem livros e livros que tratam a respeito do sofrimento, tanto em Schopenhauer quanto Nietzsche, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês. Porque, querendo ou não, agora eu tô falando como eu, sem Oremi, na vida você vai sofrer. Infelizmente, eu tenho que falar isso, eu tenho que adiantar isso para você.
A vida é um compilado de tristeza, de dor, de sofrimento. E apesar dos pesares, Nietzsche tem uma frase que diz que você pode enfrentar qualquer como se você tiver um porquê. Você vai sofrer, você vai passar por situações em sua vida que você não gostaria, você vai passar por merdas e tudo mais. Eu falo isso porque eu passei, eu achava que isso não ia acontecer comigo ou com meus amigos, por exemplo. Então uma coisa que eu quero adiantar é: todo mundo vai sofrer, todo mundo sofre. A própria condição de existência é, em essência, um sofrimento. Tipo, você vai sofrer, isso é inevitável. Mas, como a famosa frase de Nietzsche diz, também na música de Tim Maia diz, você tem que encontrar motivos para sonhar, você tem que encontrar os seus porquês. Você tem que encontrar os seus motivos para continuar batalhando, para continuar enfrentando essas questões da vida, sabe? E é uma das coisas que eu concordo tanto com a música quanto com Nietzsche. Apesar de não ser um grande fã desse filósofo, de ambos os filósofos eu acho eles muito pessimistas, tanto que se alguém tiver a curiosidade de ler sobre algumas de suas concepções, eu peço que você leia com bastante cuidado, porque, sério, eles têm uma visão tão negativa, mas tão negativa, que pode induzir a pessoa a fazer merda, tá ligado? Então assim, sempre que você for ler ele, leia, tipo, pra entender as concepções dele, o que eles queriam, porque eles têm uma visão extremamente negativa da vida. Mas assim, uma das coisas boas que ele, pelo menos Nietzsche falou, como eu disse, eu tava concordando, é que você pode enfrentar qualquer como se você tiver um porquê. E na música de Tim Maia, eu fiz exatamente esse link, sabe? Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razões pra viver. Você tem que achar um porquê. E na música tem uma questão que, tipo, ele fala que algumas pessoas nascem pra sofrer enquanto outras riem. Mas isso daí eu discordo. Eu acho que as pessoas que estão rindo na música são aquelas que têm um porquê, são aquelas que aprenderam a sofrer. Querendo ou não, você tem que aprender a sofrer. Parece meio burro, meio estranho falar isso, mas sofrimento, querendo ou não, no fundo, é aprendizado. Tanto que, por exemplo, em vários animes, por exemplo, o sofrimento é uma ponte pro sucesso do personagem e pro autoconhecimento. Por exemplo, Naruto, que é aquele anime onde o cara chora e, tipo, todo mundo vira amigo no final, tá ligado? Eu gosto muito de Naruto, tá, gente? Eu tô só zoando. Mas resumindo, a obra é isso. Naruto chora, fala dos sonhos dele, e o próprio inimigo vê que os sonhos dele são legítimos, que ele tá sofrendo, que ele tá lutando pra vencer, e acaba se convencendo que, tipo, a dor e o sofrimento e tudo mais, acaba se convencendo que os seus métodos estão errados. Mas, por exemplo, nesses animes, quanto mais a pessoa conhece a dor um do outro, mais próximos eles ficam, ou mais amigos, ou mais eles se entendem, tá ligado? E tem um anime que eu nem queria comentar sobre ele aqui, mas eu vou comentar porque, tipo, foda-se, tá ligado? Tem um anime chamado Kiss-Naver. Kiss-Naver. Ele é muito foda. É um anime que fala de um experimento social. Qual que é o experimento social? Tem uma empresa secreta lá, que eu não sei o nome, eu não lembro também, mas que eles sequestram um grupo de jovens. E qual que é o experimento dessa empresa? Eles instalam nesses jovens um chip que quando um sente uma dor física, o outro acaba sentindo também. Então, por exemplo, são 5 jovens, por exemplo, eu não lembro quantos que eram ao certo, mas tipo, são 5 jovens. Se um sente uma dor, todos os outros 4 vão sentir, tá ligado? E o que acontece? Com o decorrer do anime, eles vão conversando, eles vão se aproximando e tudo mais. Quanto mais próximo eles estão, mais a dor um do outro eles entendem, tá ligado? Mais a dor um do outro eles sentem, e mais a dor um do outro eles entendem, e por fim, gera a compaixão, a solidariedade entre eles. Ou seja, o laço de amizade vai ficando mais forte. Então assim, a dor, querendo ou não, eu dei um exemplo, mas isso realmente acaba acontecendo na realidade. Quando você tem um amigo ou um parente que tá sofrendo, você tem compaixão por ele, você sente a dor dele. E quando é alguém que, tipo, você nem conhece, tá ligado? Pode até morrer, que, tipo, pra você tanto faz, sabe? É triste, mas é assim que a natureza humana funciona. Claro, a gente tem aquele sentimento de meus pêsames e tal e tudo mais, mas a dor mesmo, a dor física e emocional, muita da dor emocional vai pra física, você não sente. Então, querendo ou não, o sofrimento, ele tá aí, gente. Quando você encara o sofrimento como aprendizado, você pode lidar muito bem com as coisas, sabe? E eu tô falando isso e eu espero que vocês apliquem isso ao seu caso. Claro que nem todo caso é igual. Tem sofrimentos e sofrimentos. Tem alguns que vocês precisam de amigos pra lidar. Vocês precisam de amigos pra superar essa dor, esse sofrimento e tudo mais. E outros você precisa da família. E outros você precisa, sei lá, superar sozinho. Infelizmente tem alguns que a gente precisa. Agora, cabe a você avaliar o seu sofrimento, a sua dor, o seu trauma
e lidar com ele da melhor forma possível. E lembre-se sempre, você não precisa carregar seu sofrimento sozinho. Ela não precisa ser uma ferramenta de dor única a você. Você pode compartilhar ela, você pode falar com seus pais, falar com seus amigos, que eu tenho certeza que se eles forem pais normais, obviamente, ou amigos normais, amigos que realmente prezam pelo seu bem-estar, são amigos mesmo, eles vão te ajudar. Então assim, eu acho que é isso, eu acho que eu já até falei demais. Mas eu peço que vocês reflitam um pouco sobre sofrimento. Saibam que vocês não são os únicos que sofrem, saibam que vocês têm amigos e família para te ajudar ou te auxiliar nesses momentos de dificuldade. E acima de tudo, aprenda com o sofrimento, tanto o seu quanto dos outros. Minha avó sempre fala que, minha avó e minha mãe, que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E querendo ou não, o erro geralmente tem uma consequência que leva ao sofrimento. Então assim, eu acho que abordei demais as coisas, acho que eu já até falei demais. Mas lembre-se disso, você tem que achar razões para continuar lutando. A vida é dor, a vida é sofrimento, mas existem motivos que valem a pena viver, sabe? Eu acho que eu já falei demais. Fiquem bem aí. Eu espero ter contribuído de alguma forma com alguma coisa aí na sua vida. Porque querendo ou não, a gente muitas das vezes acha que a gente não vai sofrer e acaba sofrendo. Eu tenho muitas situações da minha vida que eu sofri, mas eu tô aqui hoje, sabe? Caralho, que pesado, né, velho? O clima ficou ruim agora, né? Desculpa aí, gente. Mas eu queria falar um pouco sobre sofrimento, que eu escutei essa música realmente. Então é isso, fiquem bem aí. Procurem razões pra continuar lutando, batalhando. Nem que seja sua família, seus amigos, mas continue lutando. Não para de lutar. E sempre aprenda com o seu sofrimento. É isso. Até mais, fiquem bem e até a próxima. Valeu. Milady, Osa quer dizer alguma coisa. Me perdoe, milady, mas não deve desprezar a força do rapaz. Meu jovem, como você, eu conheço a raiva, a aflição e a fraqueza, mas você não deve querer se vingar em Lady Eboche. Ela é a única que nos viu como seres humanos. Nós somos leprosos. O mundo inteiro nos teme e nos despreza, mas ela lavou nossa carne estragada e nos enfaixou. Osa. A vida é sofrimento, é dura. O mundo é amaldiçoado, as pessoas amaldiçoadas, mas ainda assim a gente encontra uma razão para viver.